E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula e agora a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é o lançamento oblíquo. A gente já trabalhou movimento uniforme, né, que é aquele que a velocidade é constante. A gente já trabalhou movimento uniformemente variado, aquele que tem variações da velocidade que são constantes, que no caso tem uma aceleração constante. A gente trabalhou queda livre e a gente trabalhou lançamento é, vertical. Agora a gente vai trabalhar outro tipo de lançamento, que é o lançamento oblíquo, tá certo? Professor, como é que funciona um lançamento oblíquo? Para isso a gente pode imaginar um jogo de futebol, por exemplo. Quando você chuta uma bola, a bola sai do chão, você chuta a bola, ela sai do chão, ela sobe, chega numa altura máxima, começa a cair e vai parar lá na frente, no canto que você provavelmente queria colocar essa bola, né? Que você chutou com a intenção de colocar uma certa distância de você. Se você tiver habilidade, você consegue colocar no canto que você quer. Mas, então, o que seria o lançamento oblíquo? Exatamente isso. O lançamento oblíquo é um lançamento que vai desenvolver uma trajetória de uma parábola. Ou seja, a minha trajetória ela vai ser uma parábola. Eu subo, desço e na descida eu não vou parar no mesmo canto que eu saí na subida. Porque no lançamento vertical, o que a gente tem? A gente tem um lançamento onde você joga uma coisa para cima e ela cai no mesmo lugar. No lançamento oblíquo, você joga e isso que você jogou vai cair um pouco mais na frente, um pouco mais para o lado, um pouco mais para trás. Então, isso é um lançamento oblíquo. A gente viu também que lançamento significa dar uma velocidade inicial, né? Então, eu tenho uma velocidade inicial aqui. Só que a velocidade inicial no lançamento oblíquo, ela vai formar um ângulo com a horizontal. Ou seja, como é que vai ser a minha velocidade de lançamento? Velocidade inicial, né? Vai ser o meu V0 que forma um ângulo θ com a minha horizontal. Por que ele tem que formar um ângulo θ com a minha horizontal? Se ele não formasse, ou seja, se ele ficar com 0 graus, seria um movimento na horizontal, um movimento que nós já estudamos. Se ele tiver um ângulo θ igual a 90 graus, vai ser um movimento só na vertical, coisa que a gente também já estudou. A gente vai estudar agora é um movimento quando esse ângulo está entre o 0 e o 90 graus, tá certo? E, professor, como é que a gente estuda essa trajetória com o V0 numa posição oblíqua, né, com um ângulo θ com a horizontal? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor o vetor velocidade inicial. Professor, como que a gente vai decompor o vetor velocidade inicial? Bem, a primeira coisa que a gente faz é traçar o eixo x e o eixo y, tá certo? O eixo x e o eixo y. E aqui eu tenho o meu vetor velocidade, né? Vetor velocidade que forma um ângulo θ com a minha horizontal. Desculpa o desenho que tá meio feio, mas vamos lá. Como que a gente decompõe? A gente decompõe na componente horizontal e na componente vertical. A componente vertical, ou componente horizontal, ela vai ficar no eixo x. Lembrando que esse aqui é o meu vetor V0, tá, gente? Essa vai ser minha componente horizontal. E quem que vai ser minha componente horizontal? Já que ela está no eixo x, eu vou chamar ela de V0x. E como que vai ser minha componente na vertical? Ser um vetor aqui que aponta para cima, tá? Que no caso, vou apagar só esse y aqui. Que no caso, como é que vai ficar? Se ela está no eixo y, vai ser V0y. Beleza? Então é assim que a gente decompõe. Vai ficar uma na horizontal e outra na vertical. Então, beleza. Decompus aqui o meu movimento não, decompus a minha velocidade inicial. Professor, como é que a gente calcula esse V0x e esse V0y? Bem, a gente pode usar aqui um pouquinho de trigonometria, tá? Se a gente pegar esse vetor aqui que está na vertical e colocar ele aqui,
a gente fecha um triângulo retângulo, né? Se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar um pouquinho de trigonometria. Então, beleza. Quem que é o meu vetor que está oblíquo, ou seja, que forma o meu ângulo θ? É o meu V0. Aqui eu tenho o meu vetor na vertical, que é o meu V0y. Eu tenho o meu vetor na horizontal, que é o meu V0x. E aqui eu tenho o meu ângulo, que é θ. Então, eu tenho hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Agora a gente aplica as relações trigonométricas e a gente descobre qual que é o valor de cada um. Então vamos lá. Primeiro vamos aplicar o seno, né? Quem que é o seno de θ? Seno de θ é nada mais nada menos que cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto? V0y. Quem que é a minha hipotenusa? V0. Então vai ficar V0y sobre V0. Se eu passar o V0 multiplicando, eu tenho que V0y é igual a V0 vezes o seno de θ. Vamos fazer agora o cosseno de θ. Quem vai ser o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a gente tem que V0x sobre V0 vai ser igual a quem? Passo o V0 multiplicando. V0x é igual a V0 vezes cosseno de θ. Então, basicamente é isso. É assim que a gente calcula aqui os nossos dois... Opa, apagar aqui. Coloquei errado, né? É assim que a gente calcula o V0y e o V0x. Agora que a gente já sabe como que é o V0x, como que é o V0y, baseado no V0, né, depois de decompor, vamos compreender agora como que são os movimentos, tanto na horizontal como na vertical. Já que a gente tem velocidades na horizontal e na vertical, significa que a gente tem movimentos, tanto na horizontal como na vertical. Então vamos tentar entender como que são esses movimentos. Vamos começar com o movimento na horizontal. Horizontal. Se a gente for projetar o lançamento oblíquo na horizontal, como é que ele vai ficar? Aqui eu tenho meu lançamento oblíquo. E aqui eu vou projetar ele na horizontal. Aqui, estou me movendo na horizontal. Esse movimento na horizontal, ele vai ser um movimento uniforme, tá? Ou seja, aquele movimento onde a velocidade é constante. Então, quando eu estou falando do movimento na horizontal no lançamento oblíquo, eu estou falando de um MRU, tá? De um MRU. Ou seja, toda vez que eu for fazer as contas, que eu estiver analisando na horizontal, eu vou utilizar as fórmulas do MRU. Quem que são as fórmulas do MRU? A fórmula do sorvete, né? É S igual a S0 mais V vezes T. Então, se é um MRU, obrigatoriamente a minha velocidade, que no caso seria meu Vx, né? Ela é constante. Professor, quem que é Vx? Velocidade do eixo x. E quem que seria o V0x? Seria a velocidade inicial no eixo x. E Vx é igual a V0x, porque a velocidade é constante durante todo o movimento. Então eu sei que Vx é igual a V0x. Então, é assim que a gente analisa o movimento na horizontal. Agora vamos analisar esse movimento na vertical, tá certo? Na vertical. Se a gente for projetar o movimento oblíquo na vertical, como é que ele vai acontecer? Basicamente igual um lançamento vertical. Como que acontece o lançamento vertical? Eu lanço algo para cima, vai perdendo velocidade, perdendo velocidade, perdendo velocidade, ele para e ele começa a descer, ganhando velocidade.
Então, eu estou falando do quê? Estou falando de um MRUV. Lembra que lançamento vertical, ele é um MRUV. Por que ele é um MRUV? Porque ele perde e depois ganha velocidade, ou seja, minha velocidade está alterando. E por que ela está alterando? Porque ela está sofrendo a ação da aceleração da gravidade. Então, como é que ficaria a projeção? Eu tenho aqui que está subindo, subindo e perdendo velocidade, aí depois ele cai, né? Qual que é a diferença mesmo de lançamento vertical para lançamento oblíquo? Bem, lançamento vertical ele sobe e desce no mesmo canto. Lançamento oblíquo ele sobe, ele não desce no mesmo canto, tá? Então, essa seria a projeção no eixo Y, né? Ou seja, quando eu estou analisando na vertical, eu estou falando de um MRUV, ou seja, um movimento que possui variação da minha velocidade. E quais são as equações que eu uso quando eu estou falando de MRUV? Sorvetão, Torricelli e função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais A vezes T. Então, basicamente é isso, tá? Só uma questãozinha. Digamos que, antes de acabar o vídeo, é só uma questãozinha. Digamos que você tem uma questão que ela te diz que a velocidade de um objeto no ponto mais alto de um lançamento oblíquo ela é igual a zero. Você acha que essa questão ela tá verdadeira ou tá falsa? Pausa o vídeo, pensa aí 3 segundinhos e me responde. Bem, a resposta está falsa, tá? Por que tá falso? Bem, pensa comigo. Se fosse um lançamento vertical, essa questão estava verdadeira. Porque no lançamento vertical eu só tenho a componente vertical. Ou seja, tá aqui meu lançamento oblíquo. E no ponto mais alto, realmente é o momento que a bolinha para no lançamento, no movimento que está na vertical. Porém, a bolinha não para de andar na horizontal. Então, como é que estaria o meu vetor velocidade nessa bolinha aí? Meu vetor velocidade, ele ia ser igual, a velocidade ia ser igual à velocidade na horizontal, porque eu não teria a velocidade na vertical no ponto mais alto, tá? Só uma observação que pode ser cobrada em alguma questão e que é importante da gente conhecer. Quando eu falo velocidade, eu estou falando da velocidade do objeto. Quando eu estou falando Vx, eu estou falando da velocidade do objeto no eixo X. E quando eu falo Vy, eu estou falando da velocidade do objeto no eixo Y, tá? Espero que isso tenha ficado claro na cabeça de vocês. E esse vídeo é basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a parte matemática da coisa. Até agora a gente viu como é que calcula V0x, como calcula V0y, e agora a gente vai trabalhar em cima dos movimentos, né, que um é MRUV e o outro um movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai utilizar as equações dos respectivos movimentos para descobrir as coisas que interessam para a gente no lançamento oblíquo, tá? Então, basicamente isso e até o próximo vídeo.